Olá, amigos da TV Câmara, no ar mais uma edição do programa Vereadores em Ação, e a nossa conversa nesta edição é com o vereador do PMDB, Elias Shediek. Vereador, primeiramente a sua saudação. Chico, satisfação em revê-lo, estar novamente falando com a nossa população. Vereador, de repente no Brasil começaram a ocorrer protestos, manifestações, e isso na maioria das cidades, principalmente nas cidades grandes. O vereador conseguiu fazer uma leitura? O que motivou isso? Aconteceu de repente ou alguma coisa vinha se acumulando no sentimento do brasileiro, vereador? A gente sabe que esse país, apesar de ser um gigante, né? E a gente sempre fala o gigante adormecido, está começando a acordar. Então essa é a alegria nossa, né? Com satisfação que a gente vê. Lógico, tem os excessos, né? Que a gente tem que cortar e eliminar. Mas a população revoltada com uma situação de impunidade, né? Quantas vezes nós ouvimos falar, eu estou com 67 anos, puxa vida, quando que um político foi preso nesse país, né? E quantas vezes foi pego roubando, provado na justiça e continua dando risada na cara de todo mundo. Então, o maior absurdo, né? O que rouba galinha vai preso. E os que roubam milhões descaradamente, usando a televisão, o rádio, representante do povo, dando um bruto de um mau exemplo desse, e não acontece nada. Infelizmente, ainda ontem mesmo nós vimos aí mais o Supremo Tribunal nosso também, né, impunidade. Então a população tem que ir para a rua sim, tem que exigir mudanças. Se a lei tem mecanismos que pode ser burlada, né, nós temos que eliminar isso. Tem que rever essa legislação eleitoral, né, toda financeira, tudo nós temos que rever nesse país. Porque do jeito que está não dá para funcionar. A população chegou num ponto extremo, né, de sair para a rua, sim. Né? Lógico, tem os excessos, tem. Né? Então, mas com bons olhos eu vejo isso. Não saio na passeata em si, porque vão dizer, está vendo o político querendo explorar. Mas eu gostaria até de sair fantasiado, até para não me reconhecer. Mas ser um grito a mais na rua contra esse estado de coisa. Agora, vereador, em cada cidade, em cada momento, a agenda de reivindicações, de reclamações é diferente. Mudou alguma coisa no brasileiro de repente? Mudou, né? Graças a Deus está mudando, né? Não que mudou, mas está mudando. Infelizmente, a grande maioria não acompanha a política, né? A gente vê que pelos meios sociais, pela internet, a gente vê que a população está conseguindo, aquele que não queria vir para a Câmara, porque antes você tinha que vir pessoalmente para assistir uma sessão, por exemplo, ou discutir, ou participar do que está acontecendo no país, né? E hoje os meios de comunicação estão aí e fica muito mais fácil você fazer esse acompanhamento ou ao vivo, ou então quando dá reprise, enfim, está sendo melhor informada, né? E quanto mais participar, melhor vai ser para a democracia desse país. Dá para dizer que, entre outras coisas, a transparência que a tecnologia está permitindo, ou seja, a transparência que não veio naturalmente, mas que veio por outros meios, através da tecnologia, da internet, da televisão, da possibilidade de transmissão e da população acessarem, tudo isso alimentou o descontentamento ou a disposição para reclamar, a conscientização para alguma coisa, vereador? Em parte, sim. Em boa parte, sim. Né? Com certeza, sim. Por outro lado, o excesso de... porque você pode colocar qualquer coisa ali. Uma pessoa que está no quarto dele, lá de pijama, ele está lá com o computador aberto, está no Facebook, xingando, maltratando, às vezes falando um monte de besteira, e isso aí está indo para o ar. Então, tem os excessos que têm que ser corrigidos também. Ao mesmo tempo, né, tem as pessoas que estão fazendo coisas Sim, boas. Exatamente, as coisas boas, evidente que está acontecendo, isso é o resultado. Mas também nós temos que montar uma forma de coibir os excessos. Porque ninguém pode chegar, por exemplo, como chegaram aqui na Câmara, dizer que todo mundo aqui é vagabundo, que todos os vereadores são isso, porque foi pego um com suspeita, e grande suspeita, está aí um processo em andamento, e pegar e xingar todo mundo, dizer, olha, por que vocês não descobriram isso aí? Né? É uma pergunta que fica, por que não descobriram? Quer dizer, descobrir, todo mundo sabe de alguma coisa que estava acontecendo. Agora, provar, ninguém é louco de chegar e fazer uma denúncia sem prova,
porque aí vai voltar contra você mesmo. Esse processo que nós passamos agora, recente, dessa SEI que está sendo montada, que é a Polícia Federal, quer dizer, a polícia precisou, desde novembro do ano passado, praticamente 9 meses de gestação, apurando em silêncio, porque ninguém sabia disso. No dia que foram deflagrados, trouxeram 70 homens, veio de Bauru, de Ribeirão Preto, São José, veio de tudo quanto é lugar, 70 homens da polícia, fizeram toda uma blitz, né, recolheram documentação, computadores, enfim, prenderam pessoas, e estão aí investigando e vão investigar muito mais ainda, com depoimento, com tudo, né? E para tentar aprovar ainda, porque não provaram ainda, para tentar aprovar. Agora, como é que um vereador que ouviu dizer alguma coisa podia chegar e falar assim, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo? Não faz nada, se não tiver prova. Então, sem prova, a gente não tinha como entrar em ação, né? Então, voltando ao assunto inicial, ótimo que o Brasil está acordando, mas tem que acordar com seriedade, eliminar os maus elementos que estão aí só para perturbar, conturbar a situação. Que, na verdade, não sabem o que querem, né? Infelizmente, eles querem bagunça, anarquia. Tem uns que vêm para anarquizar só, né? Aqueles que gritam por gritar. Agora, vereador, de repente aconteceu na Câmara Municipal de Araraquara e um representante eleito pelo povo aqui dentro da casa, surgiram indícios de irregularidades. E isso, de uma certa forma, acabou constrangendo a todos, aborrecendo a todos. E a Câmara hoje também faz a sua investigação. Tem uma comissão especial de inquérito que complementa alguma investigação que a Polícia Federal também está fazendo. Como está sendo esse trabalho? Então, esse trabalho está iniciando agora. Primeiro, eu fui uma das pessoas, como a grande maioria, colocou contrário até a que a Câmara quisesse apurar uma coisa que, com todo o mérito, com a capacidade técnica de pessoal, de fazer isso no dia a dia, a Polícia Federal está fazendo, junto com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, com o juiz de direito, quer dizer, toda uma estrutura de investigação com tantos homens aí apurando e levando a fundo isso aí. E inclusive recolhendo aquilo que eu falei, recolhendo toda essa documentação. A Câmara montar agora uma SEI para apurar, eu ia comparar, desculpa, mas ia comparar um Rolls Royce, que é o que eles estão fazendo em apuração, né? Um carro último tipo, valioso, com um fusquinha, com uma coisinha que a Câmara pode até, e eu espero que não descambe, para o lado político partidário, para exploração, porque investigação mesmo, na realidade, o que está sendo feito e com certeza muito bem feito por profissionais da área. Não que a Câmara não pudesse fazer, como vai fazer, e montou e vai fazer. Ela vai cumprir o seu papel também, né? Mas, infelizmente, nós podíamos estar despendendo energia para coisas que realmente a cidade está precisando, né? Para construção positiva, né? Por exemplo, não deixar fechar a gota. Nós estamos vendo uma guerra para tentar fechar a gota de leite, para dizer que foi contratado irregularmente, então vamos fechar a gota, né? Quando a briga era, por que o governo federal não autoriza vir os valores que tem que vir para a gota, para custear a gota do jeito que está feito, do jeito que foi pensado em fazer. Agora, vereador, as irregularidades não deveriam ter ocorrido. Infelizmente, ocorreram, mas fica aí o conforto de que a Justiça está investigando, está agindo, está coibindo as ações que ocorreram irregularmente num passado recente. Isso conforta o vereador? Com certeza, não só conforta, mas anima, porque a gente sabe que, eu tenho certeza que não é a única coisa, né? Veio, no caso de Araraquara, à tona um problema e a gente tem certeza que tem alguns outros indícios em outros locais, né? Não só na parte pública, na parte até de empresários e outras coisas, que a gente tem que avaliar isso com os olhos de que o país precisa fazer aquela mudança que nós precisamos fazer. E não adianta fazer só a investigação e a coisa parar por aí. Então tem que mudar a estrutura organizacional do país, a legislação, né, que trata dessas matérias, até da própria política, como eu falei, né? Como é que nós podemos permitir a quantidade de partidos que tem, e todo mundo sabe, fala-se na lata isso, partidos de aluguel, chega na eleição, eu vendo por tanto, vendo por outro, quer dizer, não dá para conviver com uma situação política desse jeito.
E o povo fica totalmente perdido, porque não sabe quem está falando a verdade, quem está falando mentira, né? E numa coisa muito conturbada. Então nós temos que clarear e facilitar que o povo, inclusive, possa eleger boas pessoas lá, para todos os cargos. O vereador Elias Chediek já disse aqui neste mesmo plenário, mais de uma vez, aliás, várias vezes, que é legalista, é também temente a Deus. O vereador acredita que todos esses movimentos de protestos, essas manifestações e o que a gente está assistindo aqui em Araraquara também de ações da justiça, isso vem de encontro ao que o vereador acredita? Isso vem ao encontro e não de encontro, vem ao encontro, soma-se aquilo que o vereador acredita? Até pelo que eu acredito, eu digo para você que diariamente eu tenho pedido a Deus isso. Diariamente realmente peço isso a Deus, né? Para que Deus ilumine esse país, ilumine a mente das pessoas, né? E que mostre a verdade, né? Porque tem gente vestido aí né, como se fosse um cordeirinho, mas é um lobo que está lá dentro e de vez em quando, né, tira a pele, mostra a cara e mostra os dentes, as garras e vai com vontade, que é o poder de todo jeito, né? Então não é assim, nós temos que ter ética, né? Tem que ter respeito pelas pessoas, pela população. Eu vi recentemente no canal de televisão uma sul-africana dizendo que Copa do Mundo de fato provoca isso na população. O vereador acredita que obras com valores muito acima do que foram previstos também contribuiu para alimentar esse movimento que ocorre hoje no país? Com certeza que sim, também, né? A gente vê que nós somos estamos cobrados, né, do Gigantão aqui em Araraquara, do Gigantão, nós somos cobrados da Arena da Fonte. Pô, esse elefante branco que está aí, né? Mesmo que o dinheiro veio, é evidente que é imposto da população, mas veio do governo federal, né? Imposto nosso, mas veio do governo federal a verba, nos cobra. Como é que o vereador permitiu que se fizesse o Gigantão, né? A Arena da Fonte? Por que tinha que reformar o Gigantão? Tinha que pôr na área de saúde, a saúde que está precisando, né? E a saúde é um outro problema que a gente sabe que o grande problema realmente são a falta de médicos, né? Tanto que o Brasil está importando médico para tentar, com toda a briga aí, sanear esse problema. Mas são coisas estruturais que, infelizmente, o país, aliás, não é o país, né? A nossa população ainda não está bem formada. E formação é educação. Então, nós temos que investir. O carro-chefe não é saúde, o carro-chefe tem que ser educação. Nós passamos por uma crise de valores, vereador, acredita nisso, que até na própria prática da profissão, algumas pessoas estão se perdendo, estão errando um pouco nesses valores, nos compromissos, como é o caso dos problemas da saúde, vereador? Eu acho que sempre, a humanidade acho que nunca vai resolver os problemas dela, né? Sempre vai ter problema. E mesmo Araraquara, que é uma cidade até privilegiada, quem sai por aí, os organismos até internacionais avaliam, né, que nós temos uma qualidade de vida excepcional em relação ao Brasil, considerado até de primeiro mundo. Mas é evidente, quem está aqui sempre vai cobrar, né, com seriedade algumas coisas e às vezes até com leviandade, né, querendo explorar politicamente só para desagregar, destruir, fazer críticas que não constrói e destrói, né? Isso sempre vai ter, né? Mas a área da saúde é uma área importante porque não tem como adiar. Você falar, tudo bem, eu vou deixar de construir a Arena da Fonte e vou comprar mais vacina, vou contratar mais médicos, coisas desse tipo, né? Mas a estrutura inicial, ou seja, você não resolve, porque você está atacando só o resultado. Qual que é a fonte disso aí? É a educação. Uma pessoa com conhecimento, com educação, não vai ficar doente, pode ter certeza que não. Por mais que a vida dela seja simples, ela não vai ficar doente. Ou vai ficar doente, vai ficar, mas estou dizendo, vai ter conhecimento para tratar a sua saúde e para exigir, inclusive, como exigir do poder público, melhor atenção. Vereador, vamos mudar agora completamente de assunto e falar do nosso transporte público na cidade. Recentemente, algumas mudanças ocorreram na CTA para que, enfim, o transporte se torne um pouco mais eficiente. O que o vereador tem a falar sobre isso, que é entusiasta do transporte coletivo? Então, o transporte coletivo, nós passamos uma fase crítica, não Araraquara só. Eu diria que o país como um todo, e é só ligar a televisão que você vai ver, não tem uma cidade que você fala, esse transporte está ideal, está ótimo, né? Não tem.
Não tem. Então Araraquara faz parte de um contexto porque o governo federal, com toda a legislação que dizia incentiva o transporte coletivo, incentivou exatamente ao contrário. Compre seu carro, eu vou facilitar, vou baixar o preço e todo mundo começou a comprar seu carro. É um direito da pessoa comprar o carro. Só que as cidades não estavam preparadas para isso, não estão preparadas. Araraquara não tem como preparar, inclusive. Uma cidade de 200 anos, com leito carroçável, né, que ela foi feita para carroça, né? Então não tem como alargar as ruas, então não tem como apontar e apostar num transporte individual. Em qualquer país do mundo, qualquer pessoa que tem um pouquinho de inteligência não devia apostar num transporte individual. E nós fizemos isso quando já eliminamos transporte de passageiro por trem, por exemplo, né? Um absurdo. E agora estamos incentivando cada um a comprar o seu carro, estamos acabando com o trânsito da cidade e o transporte coletivo, que antigamente tinha subsídio do governo, hoje não tem no mais. Diesel, na eletricidade, no caso nosso, era o trólebus elétrico, né? Hoje não tem mais. Razão porque, até erroneamente, algumas administrações resolveram acabar com o trólebus, que foi um crime para Araraquara, né? Acabar totalmente com o trólebus foi um crime. Nós continuamos ainda a companhia Trólebus Araraquara, não tem um trólebus. Lá sobrou um que está lá como museu, que é o número 1. O primeiro ônibus elétrico fabricado no Brasil está lá, no DAI, na Praça do DAI. Mas transporte coletivo realmente exige investimento. E esperar investimento de governo municipal, que infelizmente está sobrando tudo para o município. Hoje sobra tudo, né? Cada vez mais. Passou saúde, passou educação, passou transporte, segurança, tudo está indo para o município. O município não suporta. E não vem repasse. E não vem repasse. Não suporta. Do jeito que está a distribuição do que nós pagamos, né, de impostos, o município recebe muito pouco para gerir a cidade e tudo acontece na cidade. Tudo acontece na cidade. Não acontece no Estado, que é um ente abstrato, a federação é outro ente abstrato, mas enfim. É na cidade que a gente vive, né? Todo mundo vive na cidade, né, no município, né, ou na cidade ou no campo, mas é dentro do município. O município, infelizmente, não tem. Então nós temos que fazer o exercício de propor novas medidas, né, de incentivo. E aí tem que os três poderes, né, tanto o município, o Estado e a federação, tem que ter a sua parcela de contribuição para reerguer o transporte coletivo. Vereador, para encerrar a nossa conversa nesta edição do programa Vereadores em Ação, queria que o vereador falasse de uma praça recentemente inaugurada no Melhado, no Jardim São Jorge, mais especificamente. É isso, né, vereador? O Jardim São Jorge, essa praça, em 2006, veio um projeto de lei da prefeitura para cá, o governo anterior, 2006, propondo permutar uma área que é uma área verde, uma área de praça pública desse Jardim São Jorge, que é pegado ali ao Melhado, com uma área próxima ao Lar São Francisco, que era para construir o asilo São Francisco, para construir um prédio de saúde lá, um local. Como foi construído? Era uma permuta com uma empresa particular. E nós denunciamos aqui que não poderia a prefeitura dispor de uma área que é uma praça pública, uma futura praça pública, que a área não era da prefeitura, mas sim da própria população. Mas a maioria dos vereadores aprovaram, e acabou passando, e eu fui informar a população do bairro, dizendo, olha, vocês vão perder essa praça, porque aqui um empreiteiro talvez construa edifício, sei lá o que vai fazer, mas vão perder a praça. E eles se revoltaram, entraram com uma ação popular na justiça e depois de alguns anos acabaram ganhando. Então a justiça mandou devolver as áreas, reverter as áreas, né? E essa praça agora, este ano aqui, conseguimos que ela fosse inaugurada. O prefeito Marcelo Barbieri também vestiu a camisa, colocamos emenda no orçamento para isso também, parte da despesa foi com o valor dessa emenda que nós colocamos, e essa praça foi construída e está lá, uma bela praça, com a alegria das pessoas. Mas isso demonstra que a população, toda vez que se revoltar contra uma situação, procurar se informar. Porque tem soluções que realmente passam pela justiça, e nesse caso nós temos que dizer que a justiça foi ágil, né, e deu uma solução favorável
para a própria população. Qual é isso o nome, que a gente espera. O nome dessa praça, vereador? Praça Padre Lândio. Padre Lândio é um brasileiro que nasceu em Porto Alegre, que praticamente dizem, né, pelo menos os brasileiros falam que foi inventor do rádio. Eu acredito. Né? Falam que foi o Marconi, mas foi mais ou menos na mesma época, e ele praticamente que conseguiu transmitir, não só sinais, que o Marconi transmitiu sinais, né, de telégrafo através Ele transmitiu a voz. E ele transmitiu a voz. Então o Padre Lândio é o brasileiro aqui que praticamente inaugurou, fundou a rádio. O problema é que ele estava no Brasil, né? Esse, que nem Santos Dumont, né? Exato. Vereador, muito obrigado. Vereador Elias Chidiek, que participou dessa edição do programa Vereadores em Ação. Pedi apenas para que o vereador deixe a sua mensagem final. Então, mais uma vez, agradecer à TV Câmara e parabenizar pelo trabalho de vocês e dizer para a nossa população, mais uma vez, que participe, né? Nós estamos agora inaugurando uma nova fase dentro da Câmara Municipal, com uma vontade imensa realmente de produzir, como sempre tivemos, mas pelo resultado das ruas, né, ver que a população pode participar diretamente e acompanhar o seu vereador, fazer cobrança, né, não só do vereador, do deputado, do prefeito, do governador, do presidente da República, para que a gente tenha realmente um país sério, né? Muito obrigado a todos. Um grande abraço, então, vereador Elias Chidiek, ele que participou desta edição do programa Vereadores em Ação. Continue ligado na TV Câmara.